te arrebatarão alguma da mão de Cristo. Recamaço, reianai. E ali, o Amachai, Estevão estava pregando. E quando Saulo ali já mandou os soldados prender aquele rapaz. Por que mandou prender? Porque as pessoas estavam ouvindo. E quando a gente para ouvir, nós pensamos, nós analisamos, nós começamos a entender o que estamos ouvindo. O Senhor Deus abre os olhos do nosso entendimento e aquela palavra desce, acaba do nosso coração, abrindo os olhos do cego. Os olhos do cego espiritualmente. A pessoa no seu natural enxerga, mas o espiritual está travado, está cego, está vedado. Ele xeracamassou. E quando a gente para ouvir Deus, Ele abre os olhos do nosso entendimento. E aquele povo estava sendo os seus olhos abertos ao ouvir a pregação através de Estevão. Aquele povo estava começando a ser alcançado. A palavra de Deus começou a entrar. Então, quando a palavra entra, ela lava, ela limpa, ela regenera, ela renova, ela transforma, ela tira tudo que é carnal e entra o que é espiritual. A casa começa a ser limpa, a casa começa a ser preparada para a morada do Espírito Santo de Deus. Anai eu nascei. E ali, quando Saulo prendeu Estevão para matá-lo apedrejado, para convencer outros povos que estavam ali, mas com seus ouvidos travados, porque não estavam recebendo a palavra, então continuavam cegos nos seus próprios entendimentos, na sua própria concupiscência, no próprio pecado, requeixou como denúncia. Então ali não era lavado pelo Espírito Santo de Deus. E ali Saulo, Estevão disse, quando ele olhou para o céu, e Deus, o Criador de todas as coisas, abriu o céu. Por quê? Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava repleto da revelação, da presença do próprio Deus e Criador de todas as coisas. Então o céu estava aberto, revelando totalmente para Estevão. Não estava nada oculto diante da visão daquele jovem. E ali ele falou, eu vejo o céu aberto e o Senhor sentado naquele sublime trono, e a ira, o ódio, a raiva, a noche que manai, tomou conta de Saulo e dos demais. Por quê? Porque as trevas, ela já encobre a terra de pecado, de escuridade, e quando vem a verdade, que é a própria luz, é o próprio Senhor Jesus, Satanás, que já tem muitos ao seu lado, servindo a ele, se enfurece com a fúria, como diz, se ele ruge como se fosse um leão, porque ele não é o leão da tribo de Judá, se chama Jesus Cristo. Ele cansou, e ali eles se enfureceram e apedrejaram aquele jovem até a morte. Mas ele disse, Pai, não impute esse pecado a eles. Porque quando Deus abre os olhos do nosso entendimento, nós entendemos que aqueles que se levantam com fúria, estão cegos em seu entendimento. Ainda não receberam a luz que é Cristo em seus corações, em suas vidas. Ainda estão cegos nos seus pecados e nos seus deleites.
Alabaçou. E ali Saulo, saindo dali e podendo testificar, testemunhar de um jovem que falava com ousadia até a morte, mas ele ainda assim continuava com o rosto sereno, com o rosto brilhando. Por quê? Porque ele já tinha recebido a vida que é Cristo. Por quê? Porque os olhos dele estavam totalmente abertos e esclarecidos no reino dos céus. E naquele momento o Senhor ali rebatou o seu espírito. A sua carne, a carne do homem de nada presta. Ela já veio do pecado e volta para a terra, a não ser aquele que o Pai já separou desde a fundação do mundo, para dizer: existem aqueles que subirão, não verão a morte, e quando estiverem de encontro a mim, o corpo deles será transformado em um corpo de glória. Glória a Deus. E ali Saulo, prosseguindo a caminhada, crendo que estava defendendo Deus verdadeiro, ele foi seguindo. Aí chegou alguém e pediu cartas. Por que Saulo pediu cartas? Porque Saulo era um homem com muito conhecimento. E ele não queria nenhuma barreira que estivesse no meio do caminho dele para impedi-lo dele defender o Deus que ele cria, que ele estava defendendo desde pequeno, que ele ouvia falar sobre aquele Deus pelos seus pais, que ele ouvia pelos estudiosos, pelos grandes mestres, que ele aprendeu como ali Gamaliel, homem estudado, conhecedor, com muito conhecimento mais da terra. E ali ele foi e prosseguiu a sua jornada missionária. Ali ainda não servindo a Cristo, mas crendo que era um protetor das coisas de Deus. E ele foi. Quando ele foi com mais 2, aleluia, soldados ao seu lado, no caminho de Damasco, ele foi. E ali ele teve um encontro maravilhoso com Deus. Deus já estava de olho em Saulo há muito tempo. Mas Deus é aquele que ele marca um encontro comigo e com você. Glória a Deus. Ele é o dono do tempo. É ele quem determina um tempo que os meus olhos, os teus olhos, fossem abertos para as coisas do reino do Senhor. Glória a Deus. E ali ele foi e teve encontro com Saulo. Ali aquela luz resplandeceu no meio das trevas, decamaçou. E Saulo, em cima daquele cavalo, ele caiu. O cavalo se assustou, o cavalo derrubou Saulo. Anamachou e camasse. E aí o Senhor chamou, porque Deus, Ele sabe quem eu sou, quem você é. Glória. Ele não vai perguntar para o vizinho do lado: quem é aquele? Como ele se chama? Não. Ele já me conhece e tu conhece. Porque em Salmo 119 diz que ainda que nós estivéssemos sempre informes dentro do ventre da nossa mãe, ele já tenha escrito a nossa história em sua mão. E aí ele disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus não somente sabe quem eu sou e sabe quem você é, mas Ele sabe o que nós fazemos para Ele poder. Era macho e camanaço. E ali Saulo, era maço. Ele disse: Senhor, quem és tu? A quem eu persigo? E quem eu chamaço? E ali o Senhor disse:
Eu sou Jesus. Glória a Deus. A quem tu persegues? É que nós se abaixai. Deus ali naquele momento, Deus ali falou para Saulo: Saulo, sabe aquelas crianças? Saulo, sabe aquelas mulheres? Saulo, sabe aqueles homens que você jogou no cárcere? Em cada cidade que você passou, glória a Deus. Eles representam eu, a quem você persegue. Glória a Deus. Eita Deus. Glória a Deus. E ali Saulo caiu. A gente fala assim, ali Saulo ficou cego. Não. Ali Saulo começou a enxergar. Glória a Deus. Eu sou Yamarabachai. Ali chegou a hora de Saulo ter as suas visões mais claras ainda. Ele criou Sinai diante daquele que ele joselava, sem ter total conhecimento. Saulo joselava. Saulo se doava. Saulo se dava. Para defender o seu Deus. Glória a Deus. A quem ele cria. Quero o conhecedor, quero o criador de tudo e todas as coisas. Aquele que ele falava, eu sempre ouvi. Desde pequeno, eu sempre aprendi das coisas de Deus. Aí o Senhor, Saulo caiu ali cego. Aí os seus olhos ficaram como uma escama de peixe. Porque era necessário ele ter um encontro com Ananias, com um profeta, com um servo de Deus Altíssimo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele tem uma testemunha na terra. E Ananias ali, ele ia testemunhar de Jesus para Saulo. Glória a Deus. E ali o Senhor apareceu para Ananias e disse: vai lá na hospedaria, vai lá onde está um vaso escolhido por mim. Aonde está Saulo de Tarso? E ele tremeu, porque esse nome era temido por muitas cidades. As pessoas sabiam quem Saulo era. Glória a Deus. As pessoas sabiam que ele era cruel, que ele não temia pegar homens, mulheres e crianças e jogar no cárcere e mandar matar, porque acreditavam que eles blasfemavam de Deus. E ali o Senhor falou assim: vai lá, porque é um vaso escolhido por mim para padecer pelo meu nome. Você vai lá e vai impor as mãos sobre ele. E ali Ananias foi. Chegou lá e Saulo ouviu a voz dele. Saulo pôde entender, porque o Senhor ali já havia revelado para Saulo que ia entrar ali um profeta do Senhor. Glória a Deus. Ia impor sobre ele as mãos. Por isso Deus é quem manda. Quando Deus manda, é você que vai lá e põe a mão. Você não manda de lado. Ele baixou. E ali o Senhor mandou. Ananias foi e impôs as mãos. Quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, aquela começou de perto dos seus olhos caíram ao chão. E Saulo começou a ver. E Ananias colocou: importa que você
padeça pelo Evangelho de Jesus. Glória a Deus. E Saulo não temeu, não. Quando ele conheceu Jesus, começou e ele falou, mas eu me aproximar deles, eles não vão acreditar que eu converti, sou um novo homem. Glória a Deus. O Senhor falou, o teu nome agora não é Saulo mais. Agora você está sendo transformado em um Paulo. Glória. Aquele que vai padecer pelo meu nome. E ali Paulo apareceu. E quando ele testemunhou diante dos discípulos, dos apóstolos, ali de Deus, de Cristo, que ele teve um encontro com o Senhor. E ele tinha que padecer pelo nome de Jesus. Aonde Saulo passava, as pessoas temiam, mas ali começaram a ver Saulo, que agora foi transformado em um Paulo, pregando o Evangelho de Deus, Glória. pregando o Evangelho do arrependimento, Aleluia. tocando nas almas, e o Senhor ali respondendo que era com Paulo. Porque aonde Deus enviou o servo dele, algo diferente tem que acontecer. A presença de Deus é manifesta. Glória O a poder Deus. de Deus cai. E assim Paulo fez grandes coisas para o Senhor, pelo Evangelho de Cristo, mas não mais com os olhos vedados, mas com os olhos abertos. Glória a Deus. Para as coisas de Deus. Entendeu que era necessário ele estar presente na pregação de Estevão, o homem cheio do Espírito Santo de Deus, um jovem, mas cheio da presença do Espírito de Deus. E ali ele se culpava, porque ele segurava as vestes daqueles que apedrejaram ele até a morte. Mas os seus olhos estavam vedados. E a palavra de Deus diz que Deus não tem o culpado por inocente. Saulo, ainda sendo cruel naquele momento, mas não sendo cruel por ter vontade de ver sangue, mas sendo duro, firme, porque ele zelava por Deus, que ele havia aprendido que com Deus e as coisas de Deus não deveria ter brincadeira, não deveria ter desrespeito, que as pessoas não deveriam blasfemar contra Deus. Por isso, Deus viu em Saulo algo de especial, que foi o seu zelo, o seu cuidado de dar a sua vida por amar a Deus, de dar a sua vida para zelar pelas coisas de Deus. E ali Deus marcou o encontro com Saulo e transformou a vida de Saulo, tanto que até mesmo os aventais, até mesmo ali, ele passava, as pessoas tocavam e estava cheio da presença do Senhor Jesus. Cheio da virtude, cheio de poder, porque aonde o Senhor está, algo acontece. Não somente em outrora, mas nos dias de hoje. Por isso que quando nós buscamos a Deus, aonde nós tocamos, algo tem que acontecer. Se nós estamos cheios dele, algo acontece, porque ele é virtude
e tem poder. Todo poder pertence a Deus. Amém, igreja? Amém. Palmas para o Senhor Jesus.